Oi, gente, eu sou a Júlia, para quem não me conhece, e o motivo desse vídeo é que eu quero trazer uma reflexão, falar sobre um tema que eu acho interessante nesse momento que nós estamos vivendo mundialmente, né, falando devido a essa pandemia que pegou muita gente de surpresa. Muita gente não, pegou todos nós de surpresa. E o tema que eu quero falar nesse vídeo é crise. A crise, ela nos faz despertar, ela nos faz cair na real. É o tema que eu quero falar nesse vídeo. E para falar sobre esse tema, eu quero fazer tipo um estudo sobre um texto bíblico que eu acho bem interessante a gente analisar. Por que eu quero trazer um texto bíblico? Eu não quero falar de religião, tá? Não quero falar de religião, mas eu gosto muito de usar a Bíblia nas reflexões que eu faço, porque para mim a Bíblia ela é rica em ensinamentos, né? Eu sou uma pessoa cristã, mas independentemente da sua religião, se você crê em Deus ou não, ainda que você seja ateu, esse vídeo também serve para você, porque eu quero usar os ensinamentos como reflexão e aplicar esses ensinamentos na nossa vida, né? Então, é válido, né? Ainda que você fale, mas eu não creio em Deus. Não, assiste porque eu creio que você vai achar interessante, mesmo que você seja uma pessoa que não crê em Deus. E assim, o texto que eu escolhi para falar sobre crise está em Lucas, no capítulo 15, versículo 11 até o versículo 32. É um texto muito conhecido que fala sobre o filho pródigo. Muita gente já ouviu falar, né? Não precisa ser uma pessoa cristã para ter conhecimento desse texto, porque é um texto muito conhecido. Eu não vou ler todo o texto, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas eu quero ler uns versículos que eu acho muito interessante, né? Os principais que eu quero falar. No versículo 16 diz assim, Lucas 15, versículo 16. Depois, se você quiser conferir, você confere. Fala assim: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E tornando a si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. No versículo 16, a gente vê uma pessoa que entrou numa crise. Se bem que nesse texto aqui foi uma pessoa que ela procurou essa crise, né? Porque a gente, nessa passagem, ele era um moço, um homem jovem, né? E ele pede a herança para o seu pai. Herança é uma coisa que a gente recebe, normalmente falando, depois que uma pessoa falece, né? E antes do pai dele falecer, ele pediu a herança. E a gente está falando de muitos anos, né, atrás, onde as pessoas idosas tinham um respeito muito, onde as pessoas jovens tinham um respeito muito maior por pessoas idosas, né? Hoje em dia tá difícil esses princípios, mas naquela época seria uma afronta um filho chegar para o pai e pedir a herança com o pai vivo, né? Mas no texto a gente vê que o pai ele não se impõe ali contra aquele pedido. Ele não briga com aquele filho. Ele faz o que o filho quer, ele dá a herança para aquele filho. E aquele filho se afasta e vai viver a vida dissolutamente, loucamente, gasta todo o dinheiro, né? E faz a festa, cai na gandaia. Passando o tempo, o dinheiro acaba. A gente vê aqui no versículo 16, que no finalzinho diz assim, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, quando vem uma crise, né, a pessoa falta o dinheiro,
falta os amigos, né? Porque os amigos, cadê? Aqui no versículo 16 diz: ninguém lhe dava nada. Certamente ele procurou, mas ele não encontrou o apoio no momento que ele precisava, no momento que ele estava sem grana, né? Que estava difícil para ele. E no versículo 17 diz, eu gosto muito dessa parte que diz assim: e tornando a si. Que assim, a crise, ela automaticamente, quando ela vem na nossa vida, ela provoca uma autoanálise, uma reflexão. Ela praticamente nos obriga a analisar a nossa vida. Nesse versículo 17 é possível, ele começa a pensar, diz assim: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Porque ele desejou comer a comida dos porcos. E como ele foi um moço que ele pediu herança, certamente ele veio de uma boa família, uma família que tinha uma condição financeira boa. E ali ele começa a pensar assim: poxa, os empregados do meu pai, os servos do meu pai, têm abundância de pão e eu tô aqui perecendo, padecendo fome. E no versículo 17 diz assim: e tornando a si. Ele fez essa reflexão quando o dinheiro começou a faltar, quando ele não tinha nada para comer e ele chegou ao ponto, uma pessoa que tinha uma condição financeira boa, de desejar comer a comida dos porcos. Eu gosto muito dessa parte que diz tornando a si, que quer dizer que aquela visão que faltava nele antes veio nesse momento. Ele pôde fazer uma análise. Então, nós estamos no meio dessa pandemia, né? Mundialmente falando, só se fala desse vírus e um momento de crise. E o que esse momento requer de nós, né? Uma análise. Vamos analisar a nossa vida, analisar as nossas escolhas, analisar quem nós temos sido como pessoa dentro do nosso seio familiar, as nossas amizades, as nossas companhias, o que nós temos feito da nossa vida. Porque muitas das vezes, como esse jovem achava que ele estava certo, a gente está seguindo caminhos que parecem ser caminhos bons, né? Muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida que a gente acha que está certo, a gente não vê nenhum erro. Mas nesse momento, eu penso que é um momento para a gente refletir, sabe? Na verdade, a gente tem que praticar uma reflexão sempre, mas na crise é incapaz de uma pessoa não refletir, porque a crise ela nos obriga a refletir. Nesse momento, mundialmente falando, tem tantas pessoas passando por crise econômica, né? Muitas pessoas sem poder trabalhar, muitas pessoas desempregadas, algumas pessoas passando realmente necessidade, como esse jovem que não chegou a desejar a comida dos porcos ali. Então tem pessoas nesse momento que não têm o que comer, que estão sobrevivendo de ajudas, de doações, sabe? E assim, eu espero que depois, quando tudo isso passar, que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos analisar a nossa vida. E se a gente tem errado em alguma coisa, porque às vezes a gente pensa que a gente está fazendo tudo certo, mas sempre tem algo na nossa vida que pode ser melhorado, porque nós não somos perfeitos. E no versículo 18, depois dele ter feito essa análise, né? No versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Então, quando ele faz essa análise, essa reflexão, e ele cai na real, ele viu que ele fez merda na vida dele, que o caminho que ele escolheu foi um caminho de destruição, ele levanta. Esse levantar, ele tomou uma decisão, sabe? Ele fez uma reflexão, uma autoanálise da vida dele, ele teve ali um reconhecimento dos erros dele, depois daquela análise, e ele tomou uma decisão. E aí ele partiu para a ação, ele teve uma atitude, uma mudança de atitude. Ele decidiu voltar para casa, voltar para aquele pai. E aí no versículo 19 diz que ele chega, né? Não. Aí ele
no versículo 19 diz que era isso que ele ia falar para o pai dele quando ele encontrasse. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Olha só, aqui no versículo, no início, né, da parábola, a gente vê um jovem com prepotência, autossuficiente, que queria uma herança que não cabia ele receber naquele momento, porque o pai dele estava vivo. Então a gente vê ali uma pessoa muito diferente do que essa pessoa do versículo 19, que voltou humilde. Antes a gente vê uma soberba, uma prepotência, uma arrogância, uma vontade de como que eu posso dizer? Uma pessoa autossuficiente que acha que não precisa de ninguém, que quer fazer e acontecer, inconsequente, não pensa nas consequências. E no versículo 19 ele volta, sabe, a si, e a gente vê uma humildade, porque ele pensa assim: eu vou chegar lá, eu vou pedir perdão, e eu não quero nem ser tratado como filho, mas se ele me fizer como um dos seus trabalhadores, dos seus servos, dos seus empregados, para mim já está bom. Então, olha só, o que a crise transforma, muda a pessoa. De uma pessoa prepotente e autossuficiente já passou a ser uma pessoa humilde. E a humildade, ela é um dos princípios da honra, sabe? A humildade, ela é necessária para que Deus, o universo, nos presenteie de uma certa forma com uma honra. Não tem como a gente querer obter honra sem humildade. Porque pode até ser que uma pessoa esteja vivendo bem de uma forma soberba, mas a Bíblia diz que é o soberbo Deus abate. Então é uma honra dos soberbos que não dura muito tempo, né? Agora, pessoas, quando elas reconhecem seus erros e elas são humildes, coisas que estavam travadas na vida dessa pessoa começam a fluir. Então, é importante a gente parar para pensar se nós estamos sendo pessoas orgulhosas, em qual área da nossa vida que há um orgulho. Porque eu tô falando de um orgulho ruim, tá, gente? Tô falando porque o orgulho, vamos dizer assim, positivo, é necessário que a gente tenha sim, mas eu tô falando de um orgulho que tem a ver com prepotência, com soberba, com uma pessoa que acha que não precisa de ninguém ou que é melhor que os outros. É esse tipo de orgulho que eu tô falando. Então ali, e no versículo 4, eu acho lindo que o pai, ele fala assim: porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Você percebe essa palavra que o pai usou nessa parábola? Esse meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, depois da crise, ninguém é o mesmo. Depois de uma crise, é impossível não mudar algo dentro da gente. É impossível. Porque a crise, ela nos traz oportunidades de mudança, de reflexão, de análise, de reconhecimento de erros, onde, sabe, a gente tem que analisar por que aconteceu isso. Nesse caso aqui, a crise veio na vida desse rapaz porque ele procurou, né? Essa pandemia que nós estamos vivendo, não, foi uma coisa que veio, que aconteceu. Mas o que a crise vem? Para nos ensinar, sabe? Toda crise, não importa o tipo de crise que seja, não importa se é a pandemia, se é uma crise no casamento, se é uma crise financeira, se é uma crise familiar, não importa qual tipo seja, sabe? Ela vem para transformar, ela traz oportunidades de mudança, da gente mudar o rumo, consertar coisas que precisam ser consertadas. E depois nós não seremos as mesmas pessoas. E a tendência é a gente melhorar. Tem pessoas que realmente não melhoram, gente. Mas esse tipo de pessoas que bate de frente, sabe? Com a vida, com aquilo que Deus está querendo ensinar, com aquilo que o universo está querendo ensinar, que bate de frente. São pessoas teimosas e obstinadas e que
parece que dão voltas, sabe? E não chegam a lugar nenhum. Tá sempre passando, vivendo a mesma situação, porque são pessoas que se recusam a aprender. Mas eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo seja uma pessoa que pare e preste atenção, sabe? No que está acontecendo? Olhe para dentro. Olhe para dentro, se analise e vê aonde você pode melhorar. E o que essa crise que você está passando, enfrentando, seja ela qual for, quer te ensinar. E que você faça essa análise como esse jovem fez, caia em si, caia na real, decida, tome decisões, coisas que você precisa decidir na sua vida, que você já está empurrando com a barriga há tantos anos. Decida, tome decisão e haja, e age. Depois que fizer essa reflexão, tome atitudes, haja. E eu quero encerrar com essa frase, né, que eu anotei aqui: depois da crise ninguém permanece o mesmo. Esse versículo 24 que o pai fala assim: porque esse meu filho estava morto e reviveu. Foi depois da crise que o pai teve, que observou isso naquele filho. Ele estava morto, mas ele reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi achado, ele se encontrou. Eu espero que depois que tudo isso passar, que essa pandemia passar, que nós tenhamos nos transformado em pessoas melhores. É isso que eu espero. Deus abençoe a todos. Eu estou um pouco nervosa porque eu não tenho costume de gravar vídeo, mas eu espero que essa mensagem fale com aquelas pessoas que precisam ouvir. Porque eu creio que alguém precisa ouvir e que as palavras não saem em vão da nossa boca. Elas têm um objetivo. E que tudo aquilo que eu falei aqui alcance os corações que devem ser alcançados, tá? Obrigada pela atenção e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau.